Olá, bem-vindo ao canal Nômade Sem Rodeios. Meu nome é Ícaro. Esse é o primeiro vídeo desse canal e nessa série eu me proponho a comentar sobre como foi a aquisição do meu visto de procura de trabalho a Portugal, em Portugal. Eu vou expor todos os e-mails que eu recebi da VFS, vou explicar tintim por tintim todo o processo. Também vou explicar como que você, assim como eu fiz de forma independente de assessoria, consegue acessar todos os documentos, acessar e emitir todos os documentos requeridos nesse processo. Vou falar sobre os prazos, vou falar como que foi a minha experiência com a VFS de Nova Lima, em Minas Gerais, que foi a sede onde eu submeti o meu processo de visto. E de uma forma geral, assim, só bem objetivamente, por que eu resolvi criar essa série nesse canal? Quando eu me propus a tirar esse visto, eu não queria pagar para assessoria. Até porque toda a informação, toda a instrução está aí fora. Só que dentre os canais e vídeos que eu assisti para me preparar para realizar essa solicitação, salvo pouquíssimas exceções, eu fiquei muito confuso, eu me senti muito confuso, porque se o vídeo era um vídeo objetivo e bom, ele era incompleto. E se ele era completo, ele falava muito além do que foi de fato necessário para emitir o visto, certo? Então, a minha proposta aqui é ser objetivo, não enrolar, só falar o necessário, certo? E dar toda a informação necessária para você tirar o seu visto de forma independente, ok? Então, no vídeo de hoje, eu vou expor todos os e-mails que eu recebi da VFS, certo? E vou detalhar o que foi cada etapa, né? Já adiantando que o meu visto, né? Eu enviei os meus documentos no dia 5 de maio de 2025 e o meu passaporte chegou no dia 18 de julho de 2025. Eu gravo no dia 26 de julho de 2025, né, exatamente uma semana, né, uma semana e um dia. Então, tá bem recente. Eu espero que ajude vocês, ok? Só deixar bem claro aqui, antes de começar a ver os e-mails, que existem várias sedes da VFS no Brasil. Existe sede em Brasília, em Salvador, em São Paulo, enfim, no Sul. E eu não sei se é o mesmo procedimento, se os requerimentos são os mesmos. Então, tudo que eu falar nesse vídeo e nos próximos tem como referência a VFS em Nova Lima, em Belo Horizonte, ok? Então, vamos lá para os e-mails. Bom, gente, então esse é o primeiro e-mail que eu recebi da VFS, certo? Como eu disse, eu submeti os meus documentos no correio no dia 5 de maio de 2025, e a VFS me apontou no dia 9 de maio de 2025 que eles receberam, certo? Os meus documentos. Então, aqui, acusamos o recebimento do processo de visto, só que, entretanto, eles relatam, né, que identificaram pendências nos documentos. E, em seguida, eles listam, então, essas pendências, que é essa lista que eles colocaram aqui, certo? Só deixando bem claro, sim, eu tive a impressão que eles são bem organizados, certo? E eles detalharam tudo certinho depois. Então, o meu visto ele foi submetido a partir do dia 15 de setembro de 2025. E nos meus cálculos, num primeiro momento, eu calculei que a data final seria no dia 12 de janeiro de 2026. Só que nesse e-mail eles falam que a data final é no dia 13 de janeiro. E esse é um motivo para boa parte das pendências que vão ser relatadas nesse e-mail. Então, como primeiro ponto desse e-mail, certo? Eles falam, na verdade, mais uma recomendação, que eu opte pela devolução expressa de passaporte. Quando eu enviei os meus documentos, eu optei pela devolução convencional. E aí eles falam aqui que a diferença entre a devolução convencional
e a devolução expressa é de R$ 19,53. Então eles já falam, olha, se você quiser a devolução expressa, que chega em 3 dias, você vai pagar R$ 19,53 a mais, que eu acabei optando por pagar, né? Mas isso aqui não foi uma pendência, só para deixar bem claro. Já o número 2, que já é uma pendência, né? Eles requerem que eu fale para eles os meus dados pessoais para que eles possam preencher o meu formulário. É importante, nesse ponto, destacar o seguinte: para o visto de procura de trabalho em Portugal, existe um formulário que deve ser preenchido, certo? E a VFS disponibiliza um serviço de preenchimento de formulário, que é um serviço pago, se eu não me engano, custa 80 e poucos reais. E nesse serviço, se você opta por esse serviço, você envia o formulário em branco, você precisa apenas assinar o formulário no final e eles mesmos vão preencher esse formulário para você. Como eu optei por esse serviço, eles pedem os meus dados para que eles possam preencher de forma correta, ok? Então, esse é o motivo deles estarem pedindo os meus dados aqui. No número 3, eles pedem a fotocópia da página de identificação do meu passaporte. Eu não encontrei esse requerimento nas fontes que eu pesquisei. Então, eu não enviei essa fotocópia, eu enviei apenas o passaporte. Mas eles pediram a fotocópia, então, como o meu passaporte já estava com eles, aí eles falam até assim, ó, como o seu passaporte está conosco, podemos fazer essa fotocópia no escritório, bastando que nos autorize. Eu fiz um documento, um PDF, autorizando, assinei e enviei para eles. Deu tudo certo, ok? Então, nos próximos vídeos eu vou fazer uma lista de todos os documentos necessários para esse visto e eu com certeza vou incluir essa fotocópia lá para ser um vídeo completo, ok? Número 4, que é um número que eu fiquei bastante surpreso positivamente, foi que eles, é, eles pedem para eu enviar um seguro de viagem, que no caso é o número 5, ou um PB4. Para quem não sabe, gente, PB4 é um certificado de assistência à saúde, né? Que é emitido pelo governo brasileiro e tem como origem um acordo entre o governo brasileiro e o governo de Portugal. Então, se você que está assistindo esse vídeo é brasileiro, se eu não me engano, Cabo Verde também tem esse acordo, certo? Se você é brasileiro, que é a certeza que eu tenho, você pode ir no site do governo federal, no Gov, e emitir. Coloca PB4 emissão no Google que você vai ser direcionado para essa página, ok? E o PB4 ele é válido por 5 anos. Acontece que quando eu emiti o meu seguro de viagem que foi pago, eu paguei, se eu não me engano, R$ 994 por ele. Eu coloquei até o dia 12 de janeiro, porque eu pensei que os 120 dias terminariam no dia 12 de janeiro, como eu falei inicialmente. Só que eles me corrigiram, falaram, não, é no dia 13. Então eles pediram para ou eu corrigir o meu seguro de viagem, né, com a duração de 120 dias, ou para eu enviar o PB4. Quando eu falei que eu fiquei confuso com os vídeos, né, que orientavam sobre a emissão do visto de procura de trabalho, esse é um ponto, certo? Todos os vídeos falam que o PB4 ele não é aceito. E quando eles me enviaram esse e-mail, quando eu recebi esse e-mail e fala que ou um ou outro, né, eu falei, pô, então eu não posso enviar o PB4. O que eu fiz? Eu não enviei o meu seguro de viagem, eu corrigi para o dia 13 de janeiro, mas deixei em stand-by, deixei de ladinho ali. E enviei no lugar o PB4, certo? E foi aceito. O PB4 foi aceito, que é gratuito para nós brasileiros, e acabou que eu cancelei o meu seguro de viagem e recebi o dinheiro de volta, que foi nada mais do que R$ 1.000, né? Economizei R$ 1.000. Então é importante, é um ponto muito importante aí. Se você está aplicando, se você estará a aplicar, né, em Nova Lima, né, em Minas Gerais, você pode enviar o PB4 que eles aceitam. Eu assisti alguns vídeos onde algumas outras sedes não aceitam o PB4, então, infelizmente, aí eu não posso falar por todas as sedes, apenas pela de Nova Lima, ok? Vamos passar para o número 6. Tanto o número 6 quanto o número 7 foram um vacilo meu, porque esse termo de consentimento é um termo, basicamente, de autorização, né?
nossa para a AVFS, autorização AVFS, para que eles possam, né, processar os nossos dados, certo? E esse termo de consentimento é um documento que tem que ser assinado. E eu esqueci de assinar. Enviei ele sem estar assinado. Eu preenchi tudo certinho, mas eu não assinei no final. Então eles pedem para eu assinar, eu fiz um PDF, assinei e deu tudo certo também, ok? Mesma coisa com o documento checklist, que é um documento também disponibilizado pelo site do consulado, pelo site da VFS, desculpa. E eu também esqueci de assinar e esqueci de marcar os X. Nos próximos vídeos eu vou falar mais detalhadamente sobre todos esses documentos e aí vai ficar bem mais claro, ok? Mas enfim, enviei também o checklist corrigido com os X's marcados e tudo certo. Já o número 8 é quanto ao comprovativo, né, de hospedagem. Eu fiz agendamentos em hospedagens no Booking.com, só que eu fiz até o dia 12 de janeiro e eles pediram até o dia 13. Aí eu fui lá, estendi mais um dia e deu tudo certo. E aí eles até colocam novamente aqui, né, a data, né, porque eu fiz até o dia 12 e eles colocam novamente. No item 9, que também é um ponto com bastante confusão pelos vídeos por aí, é o seguinte: eles pedem, né, 4 extratos bancários, os últimos 4 extratos, certo? Vários vídeos falam que são 3 extratos, e não são 3, são 4 extratos. Então, para evitar, né, qualquer tipo de pendência, envie os seus 4 extratos, ok? No meu caso, o que aconteceu? Eu mantenho as minhas finanças na conta poupança. E eu só envio para a conta corrente o que eu preciso mesmo para passar uma semana, 2 semanas. E nesse dia que eu fui tirar o extrato, na verdade, quando eu enviei os meus documentos no primeiro momento, eu enviei os 3 extratos da conta corrente mais o extrato da poupança. E eles me enviaram falando: não, não aceitamos, tem que estar na conta corrente. Então, o que eu fiz? Passei todo o dinheiro para a conta corrente, tirei o extrato, novamente o quarto extrato, e voltei tudo para a conta poupança. Enviei esse último extrato da conta corrente com os 2.610 euros e aceitaram, deu tudo certo, ok? Muita gente se pergunta aí, mas eu tenho que ter esse dinheiro de forma constante na minha conta bancária? Eu não sei se tem que ter, mas eu não tive. E aceitou, deu tudo certo. Então eu acredito que seja uma norma, né? Você só tem que ter o dinheiro ali, não precisa ter de forma recorrente, ok? E por fim, o número 10, que é a carta de intenções, certo? Ah, essa carta, ela praticamente não é citada nos vídeos que eu ouvi, né? Assim, apenas um vídeo, na verdade, que eu assisti citou essa carta e eu decidi, por via das dúvidas, escrevê-la, certo? E eu escrevi assim, na forma como eu pensei que seria a ideal, e me corrigiram, certo? Pediram assim, ó, a carta tem que ser dirigida ao cônsul, que não foi o que eu fiz, a carta tem que ter data e local, né? A carta tem que ser assinada também, que eu não assinei, sabe? E aqui eles colocam alguns pontos, certo? Repare que eles falam que a carta tem que ser objetiva. Então, é bom que essa carta não tenha mais do que uma página, ok? Fale realmente o que é necessário, porque eles têm vários processos para analisar. Então, imagina ficar lendo carta de 2, 3 páginas, fulano contando da vida dele e tal, né? Então, fale apenas o que é necessário. Eu vou disponibilizar essa carta, a minha carta, como modelo nos próximos vídeos, né? E vou tentar criar um link PDF para que você possa baixar e substituir pelos seus dados, ok? Para facilitar a sua vida. Então aqui eles pedem, né, que você coloque os seus objetivos de viagem, certo? Na minha carta eu coloquei que meus objetivos são, né, encontrar trabalho em Portugal, né, contribuir para o meu desenvolvimento profissional, para o desenvolvimento econômico do país, pagar impostos, né, o que é muito importante, porque não sei se você sabe, mas uma das causas para esse visto de procura de trabalho existir é que a Previdência de Portugal vai falir em alguns anos se não tiver arrecadação, né, mais arrecadação de impostos. E só há arrecadação se há gente trabalhando. Então, eles abriram esse visto para ter gente trabalhando para gerar impostos. Então, eu achei necessário colocar esse ponto,
né? Enfim, falar também onde que você pretende se hospedar, colocar o nome, endereço e por aí vai, certo? Colocar também as suas experiências profissionais de forma, olha só, de forma concisa. Ele fala a mesma coisa duas vezes, tem que ser objetivo, sem enchimento de linguiça, ok? E se você tem alguma formação profissional ou educacional, coloca ali também, tá joia? E aí, por fim, nesse e-mail, né, eles falam o seguinte: olha, nós não somos autorizados a permanecer em posse da sua documentação por mais de 10 dias. Então, a partir do momento que eles te enviam esse e-mail, você tem 10 dias úteis para enviar toda a documentação que está pendente, certo? E aí eles falam o seguinte: olha, você pode enviar pelos correios ou você pode enviar as pendências, né, os documentos pendentes, em forma de PDF em boa qualidade. Só que, se você não contratou o serviço de preenchimento de formulário, que é aquele serviço que eu falei agora há pouco, certo? Essas pendências só podem ser enviadas pelos correios, né? Como eu contratei esse serviço, eu pude enviar via e-mail. Então, assim, eu recomendo muito que você contrate esse serviço. São 80 e poucos reais, né? Que para alguns vai fazer falta, para outros não vai fazer tanta falta, mas em vista do processo como um todo, é assim muito, muito, muito pouca diferença, sabe? Então eu recomendo que você escolha por isso, ok? Então esse foi o e-mail, certo? Para ter todos esses serviços extras, né, de passaporte, de impressão e tal, como eles falam aqui, eu paguei R$ 35,83 a mais, ok? Então esse foi o e-mail que eles me enviaram, certo? Se você quiser parar e ler e tal, tá tudo aí certinho, né? E aí eu respondi esse e-mail, certo? Assim como eles me enviaram item por item, eu senti a necessidade de responder de uma forma organizada, ok? E aí tá aí, se você quiser parar e ler, essa é a minha resposta, certo? E aí aqui os documentos, tudo certinho, né? Que eu enviei, deu tudo certo. E a resposta deles para mim, né, no dia 12, então eles me enviaram esse e-mail de pendências no dia 9. Eu respondi para eles no dia 10, que foi um sábado. E na segunda-feira seguinte, já eles me responderam falando as suas informações, seus documentos enviados foram recebidos pela VFS, certo? Então, isso marcou o início do meu processo. O segundo e-mail que eu recebi da VFS, então, foi no dia seguinte, na verdade foi no mesmo dia, né, no dia 12, falando que a minha solicitação é essa, né, e tal, eles receberam o meu processo, deu tudo certo. O terceiro e-mail, que já foi no dia seguinte, na terça-feira, falando que o meu pedido foi submetido ao, ao consulado, né, de Portugal, ok? E eles falam, não responda esse e-mail, né, um e-mail automático. Aí o quarto e-mail, que já foi o e-mail do dia 15 de julho, certo? Então, entre o dia 13 de julho, que foi o dia que o consulado recebeu, até o dia 15 de julho, que foi o dia que eles receberam o resultado do consulado, né, se passaram, se não me engano, 63 dias. Né? Eles colocam uma média de 60 dias, então está bem dentro do prazo, sim. Né? Visto que eu vi vídeos aí onde demoraram cento e poucos dias, né? Então, fiquei bem feliz com esse deadline, com essa data, ok? E aí eles não falam se foi aprovado ou não, né? Aí no mesmo dia, inclusive, no dia 15 de julho, eles falam, olha, a análise do seu pedido foi concluída e tal, seu passaporte foi despachado no dia 15 de julho. E aí eles colocam aqui, ó, a VFS não tem acesso aos resultados. Somente você terá acesso aos resultados quando seu passaporte chegar, né? E aí eles me enviaram também no mesmo dia, praticamente na mesma hora, né? Um e-mail falando: Ah, boa viagem! Espero que este e-mail te encontre bem. Queremos te desejar uma boa viagem. Pá, agradecemos por fazer parte e tal da sua vida. E pedem para fazer uma avaliação no Google que eu vou fazer ainda, certo? E aí o meu passaporte, então, esse foi o último e-mail que eu recebi da VFS, certo? Meu passaporte chegou no dia 18 de julho, exatamente 3 dias depois. Foi aprovado e deu tudo certo. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado longo.
Espero que tenha esclarecido para muita gente aí alguns processos, certo? Nos próximos vídeos, então, eu vou destrinchar um pouco cada documento, como conseguir, e eu espero aí que tenha sido útil para você. Se foi útil e se você quiser se inscrever e curtir, e talvez deixar um comentário, vou procurar responder todos, fique à vontade, eu acredito que vai ajudar muito, né, na disseminação desse canal, beleza? Valeu e até a próxima!